Meu nome é Ana Elisa, eu sou mestranda e professora na PUC Goiás, sou psicóloga especialista em neuropsicologia, em aba prateia e em terapia analítico comportamental. E hoje eu trouxe para discutir um pouco com vocês o TEA em adultos, do diagnóstico às possibilidades de intervenção. E por que esse assunto, por que a relevância dele? A gente tem visto que os diagnósticos em adultos, eles estão se equiparando aos diagnósticos em criança, certo? Eu li um estudo recentemente, né, que para criança estava em 1 para 59 e a gente está chegando a esse número para adultos também. Mas o diagnóstico de adultos, ele envolve muitas outras particularidades, diferentemente do diagnóstico em crianças. Ok? Então, eu vou fazer uma breve conceituação do TEA. Eu sei que a maioria da gente aqui, né, tá bem inteirado sobre o assunto, mas como a gente está falando para um público em geral, eu acho que vale a pena essa conceituação. Então, o autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que que isso quer dizer? Ele precisa acontecer ali na primeira infância, enquanto o indivíduo, a criança, está se desenvolvendo, tá? Segundo o DSM-5, já na versão revisada, a gente tem alguns eixos principais que norteiam esse diagnóstico. Então, são dificuldades na comunicação social, e na interação social, tá? Esses são os principais. Interesses restritos, repetitivos, como eu já disse, acontecer na primeira infância, né? Trazer prejuízos nas atividades de vida diárias e não ser melhor explicado por deficiência intelectual. Quando eu falo de comunicação social e interação social, eu não estou falando de linguagem verbal vocal. Eu estou falando de comunicação, de trocas mesmo, tá? Porque às vezes, por exemplo, no diagnóstico infantil, chega muito no consultório os pais, claro, em negação e tudo, e aí falam: ah, doutora, olha, ele fala, tá vendo? A criança fala, ela vocaliza, mas ela não se comunica. Então, essa é um ponto bem importante que a gente deve se atentar. A gente não está falando de linguagem no sentido verbal vocal, mas na linguagem no sentido de comunicar. Ele pede água, ele avisa que está com a fralda suja, né? Mesmo sem a vocalização, de uma forma verbal, vocal, ele só se comunica no comportamento verbal, tipo, e mostra a fralda. Isso é uma comunicação social, né? E aí isso já não se enquadra tanto, tá? E o diagnóstico do autismo, por enquanto, é essencialmente clínico, tá? A gente não tem marcador biológico para esse diagnóstico, né? Não é um diagnóstico que você vai e faz um exame de sangue ou uma ressonância magnética, por enquanto, né? Por exemplo, e dá ali autismo. Então, o que que a gente costuma fazer? Primeiro, a gente descarta outras hipóteses, né? Então, além daquela avaliação clínica ali, que você faz num primeiro momento, você, ou neurologista, ou pediatra, ou psiquiatra, a gente sugere uma avaliação neuropsicológica. Aí a gente tem uma diferença significativa entre adultos e crianças. O diagnóstico de criança, ele pode parar no essencialmente clínico. Por quê? Porque ele é mais nítido. Eu estou falando de crianças aqui numa faixa entre 4 e 7 anos, mais ou menos. Crianças na primeira infância também é bem complicado o diagnóstico. Por quê? Porque a gente pode ter só um atraso no desenvolvimento, devido ao ambiente ou devido às interações que essa família faz. Então, a gente tem esses meandros aí também que vale salientar. Por quê? Porque é um diagnóstico que você vai levar para a sua vida toda. Ninguém se cura de um autismo. Por quê? Autismo não é doença.
Uma vez autista, sempre autista, mesmo que você não apresente as características visualmente. Eu gostaria de pedir que fechassem os microfones, por favor. Mesmo que você não apresente as características ali de um autismo, você continua sendo autista. Você pode não apresentá-las porque o seu diagnóstico foi precoce, você fez muito ABA. Você pode não apresentar porque você faz muito masking. Você pode não apresentar porque você passou por muita coerção no seu desenvolvimento e aquilo ali ficou, né? Então, por exemplo, uma criança que fazia flapping, ela passa a fazer balanço de pé, ou a só andar na pontinha de pé, ou quando tá mais adulto, ela passa a só andar em círculos. E isso eu estou dando um exemplo para vocês real. Esse é o exemplo do meu filho. Ele fazia flapping, depois ele parou com flapping e ficou na ponta de pé, mesmo não tendo feito terapia ABA, tá? Ele não fez. Ele passou para a pontinha de pé, depois ele passou para um movimento bem exagerado das pernas, e hoje o modo de regulação que ele encontra é andar. Então, por exemplo, ontem eu estava na cozinha, eu moro numa casa que tem uma escada. Ele desceu, aí eu fui, falei: Oi, filho, você quer alguma coisa? Ele, não, não. Deu uma volta assim na mesa, subiu, entrou no quarto, fechou a porta. Então, ele só veio se regular de alguma situação que ele estava vivenciando ali na interação com os amigos dele no jogo, né? E a gente vê muito isso na gente que descobriu o diagnóstico tardio. O quanto a gente fez masking, o quanto a gente ouviu aquela história. Eu tô falando agora de meninas. Menina não se comporta assim, mocinha não é assim, não faz isso, não faz aquilo e tal, tá? Uma outra diferença também nesse diagnóstico é a prevalência entre meninos e meninas se dá com uma diferença significativa na infância, porque tem-se aquela é, como que eu posso dizer? Aquela ideia de senso comum que as meninas são mais quietinhas mesmo. Então é aquela história, não, ela é só tímida. Não, é o jeitinho dela, é porque ela não gosta de gente estranha, é porque ela é vergonhosa. E como o menino já tem aquela, né, aquele senso comum de ser custoso, de fazer muita bagunça, então grita aos olhos dos cuidadores e ou da escola mais cedo. Então, por isso que lá na infância a gente tem mais diagnósticos de meninos. Nos adultos, a gente está mais ou menos empatados, tá? Então, o diagnóstico diferencial, como eu disse para vocês, né, que a gente precisa descartar as outras hipóteses, agora eu vou falar praticamente só de adultos, tá? Então, como a gente precisa descartar outras hipóteses, e já é bem difícil quando a gente pega um adulto com suspeita de autismo para fazer, então o diagnóstico diferencial vai ser imprescindível aí nesse caso, né? E uma coisa muito importante que eu acredito que a gente vai começar a ver com mais frequência e vai começar a estudar mais são esses critérios de autismo de espectro ampliado, que normalmente os parentes diretos de crianças diagnosticadas com TEA começam a reparar que eles eram assim lá na infância. E aí, muitas vezes, a gente fecha um diagnóstico de autismo nesses pais, mas em outros casos não fecha esse diagnóstico. Ele tem realmente algumas características, né, compatíveis ao autismo, mas não atende a todos os critérios para ser um autista. E aí, por isso, essa questão, esse espectro ampliado. Eu gostaria de pedir para vocês também que qualquer questão que vocês quiserem, podem levantar a mão e me interromper, tá? Eu não perco a linha de raciocínio, não tem problema nenhum, a gente pode continuar, tá? Então, uma pergunta. Ana, todo adulto que chega na sua clínica com alguma queixa assim de, eu tô me sentindo deslocado, tô me sentindo diferente, tal, você vai investigar autismo? Depende.
depende do que ele traz para mim, como como ele está hoje. Então, assim, Ana, nossa, eu tenho tido muita dificuldade de ficar em ambientes com outras pessoas. Eu não tinha isso, mas agora o barulho das pessoas me irrita profundamente. Eu não consigo ouvir pessoas sussurrando perto de mim. Eu não consigo ouvir pessoas mastigando perto de mim. Aparece assim. Por quê? Antes eles não se davam conta de que isso incomodava tanto. Mas aí as coisas vão acontecendo, né? Você entra para um ambiente de trabalho, alguém comenta sobre o assunto, a informação está chegando cada vez mais as pessoas leigas, as pessoas, né, que não são da área mesmo do estudo, então tá fazendo com que as pessoas fiquem mais alerta. Então, se surge alguma dúvida, a gente investiga se existe um autismo aí, ok? Então, normalmente, para chegar a procurar para a gente um adulto com suspeita de autismo, ele praticamente em todos os casos, eu não tive nenhum ainda, e eu tenho um histórico grande de avaliações de adultos com diagnóstico, eu não tive nenhum que não fosse de nível 1. Por quê? Porque se ele fosse de nível 2 ou 3 de suporte, ele teria tido esse diagnóstico mais cedo. A nossa geração, eu me incluo na nossa porque eu quero ser jovem, mas assim, a geração de vocês, né? Os pais já estavam mais atentos para isso e tudo, mas a minha geração, que é uma acima da de vocês, não tinha isso, né? Falava-se, desculpa o termo, não é um termo usado, por favor, não me entendam mal de jeito nenhum, mas falava assim: ah, esse menino é retardado, nossa, esse menino é isso. Não tinha, sabe? A suspeita, ah, será que ele é autista? Não existia, né? Claro que já existia o autismo, né? Desde a década de 1960 já é muito estudado, já existia terapia ABA e muitas coisas, mas isso não chegava tanto aos pediatras. E psicólogo, psiquiatra, era muito cheio, envolto em tabus, né? Não, meu filho não é doido para ir no psiquiatra. Então tá. Então, normalmente chega para gente TEAs com nível 1 de suporte. Antes, tem até um livro, né, que o pessoal lá no SIG estava comentando, aquele leve para quem? Porque antes os níveis do autismo eles eram divididos em leve, moderado e severo. E aí agora a gente está com o nível 1, 2 e 3 de suporte. Então é uma diferença interessante também da gente fazer, porque igual o livro, né? O pessoal lança o livro, aí o povo muda a nomenclatura. Aí já fica meio, né? Então, são pessoas que o que que elas vão apresentar ali? Muitas dificuldades emocionais, muitas dificuldades sociais, alto custo de resposta para atividades corriqueiras para as outras pessoas, uma inteligência acima da média, nos que eu tenho pegado, tá? Sem prejuízos cognitivos e um alto nível de estresse. E por quê, Ana? Por que esse recorte? Porque normalmente é esse que chega para gente, né? Se tivesse uma inteligência mediana, ele teria dado trabalho na escola, teria ido para uma psicopedagoga, às vezes teria ido para terapia. Alguém teria acendido alguma luzinha ali e teria identificado mais cedo, tá? Se tivesse algum prejuízo cognitivo significativo, também teria acendido essa luzinha mais cedo. Então, isso aqui é o que normalmente acontece. E esse alto nível de estresse, a gente infere que é devido ao masking e aquela história de que quando você, uma pessoa que tem dois olhos, duas orelhinhas, uma boca, um nariz, as mãozinhas, tal, vira e fala para a pessoa: ah, é porque eu sou autista. Ela, nossa, você não tem cara de autista. Gente, isso é um soco na nossa cara, é um soco no nosso estômago. E isso só faz
com que a nossa angústia aumente, o nosso estresse aumente e a nossa necessidade de masking, né, de mascaramento, de disfarçar, aumente, o que aumenta os nossos níveis de estresse, porque a gente começa a ficar em constante vigilância. Será que eu tô parecendo autista? Eu tô me comportando como autista? Ai, vão me amar menos porque eu sou autista? Vão achar que eu sou incapaz porque eu sou autista? Né? Vão achar que eu não tenho capacidade de ter um mestrado, um doutorado porque eu sou autista? Isso tudo passa pela nossa cabeça, né? Eu acredito que todos aqui que têm um diagnóstico ou que suspeitam que são autistas, com certeza já passou esse tipo de questionamento pela cabeça, né? Então, o que eu estava dizendo, é muita desvalidação, é muito masking, e a gente tem uma diferença muito grande do masking de homens e do masking de mulheres. O masking em mulheres, ele é muito maior. Por quê? Aquela historinha, né? De que, ai, mulher se comporta assim, mulher tem que ser assim, mocinhas são assim, tananã, tananã. Então parece que você aprende a mascarar quem você é, independente de autismo ou não, desde que você é criança. Menina não usa essa roupa, menina não fala palavrão e tudo. E o masking dos homens, ele já vai ser bem diferente, porque muitas vezes demonstra um sinal de fraqueza. E aí eles vão querer mascarar mais aqueles sintomas, por exemplo, de hipersensibilidade sensorial ou de seletividade alimentar, né? Porque, ai, que homem fresco, nossa, você nem parece homem, que fresco. Então, a gente tá cheio de rótulos medíocres à nossa volta o tempo todo. Então, eles ficam orbitando, né, ao nosso redor e uma naturalização desses sintomas, né? Tudo fala, ai, que frescura, todo mundo de vez em quando tem isso. Às vezes você fala assim, você tá na casa de uma pessoa, numa reunião e tudo, você fala assim, fulano, tem um ambiente que eu possa ficar uns minutinhos? É só para eu dar uma regulada. Olha, eu falando baixinho, parecendo que eu tô falando com a pessoa. É só para eu me regular um pouco, ou então eu precisava ficar sozinha só por uns minutos. Tem algum lugar na sua casa que eu possa ficar? Ai, mas que bobagem! Nossa, não, fica aqui mesmo, vai lá. Então, assim, todo mundo é assim, todo mundo às vezes tem hora que quer ficar sozinho mesmo, mas a gente precisa ficar. E é verdade, né? Todo mundo quer um pouco de solitude. A gente não quer solidão, a gente quer solitude. Só que a gente precisa naquele momento, porque é aquele momento ali que a gente está se desregulando. É naquele momento que o nosso coração está disparando. É naquele momento que a gente está com medo de ter um ataque de pânico, né? Da nossa ansiedade aumentar demais. E da gente se envergonhar. Ah, Ainda hoje. Oi, pode falar. desculpa interromper. Não, é um prazer. Estava tudo bem, né? Tem uma dúvida em relação a isso, que é a questão da topografia, né? Aham. Às vezes a pessoa ter sido criada num ambiente extremamente punitivo e depois ela começar. Vamos ver se vai ficar claro para vocês, tá? Tá. Tais comportamentos que poderia estar aí dentro do critério do diagnóstico. Por isso eu acho tão desafiador. Desde comunicação, né? Ou esses fatores que você citou lá no começo. Aí eu não sei se você ou algum colega teria algo para comentar, ou se ficou claro aqui o meu questionamento. Eu tenho e eu acredito que tenha outro colega aqui que tenha algo para complementar para a gente. É exatamente isso, Ângela. É um ambiente extremamente positivo, né? Eu sei de histórias, inclusive familiares, assim, não é na minha casa, tá, gente? Pelo amor de Deus. De tipo assim, das crianças ficarem de castigo porque se comportavam de determinada forma, de apanharem porque, né, tapavam os ouvidos. Então as pessoas pensam assim: ah, tá tapando o ouvido, tá me desrespeitando, mas não é, era uma desregulação só sensorial. E aí o ambiente é tão punitivo e tão coercitivo que ele passa desde pequeno a aprender a lidar com isso.
Só que isso vai trazendo vários sofrimentos em outras esferas. E muitas vezes, até a gente, só quando meio que se liberta da casca, é que olha e fala: Poxa, eu não vivi uma vida de verdade até agora, né? Eu vivi o que me obrigaram a viver. Alguém gostaria de complementar? Porque Fica à eu vontade. falo Ah, mais, desculpa, Ângela, pode falar. não, é mais em relação ao diagnóstico diferencial, né? Porque eu acho que eu posso apresentar alguns comportamentos que se aproximam, Uhum, talvez esteja ali no, né, ampliado, uhum. e não tá ali, É estar no espectro, não, exatamente. não tá no espectro. Lembra? Aí eu acho Exato. desafiador. É desafiador, por isso que a gente tem lá no segundo slide que eu tinha mostrado os eixos que a gente é obrigado a cumprir. E aí é até uma falha minha, vamos voltar ali naquele assunto. Quando a gente vai fazer essa investigação, a gente vai buscar a história pregressa dessa pessoa. Eu, Anelisa, eu não fico só sob controle da fala atual do meu cliente. Então, eu vou querer falar com a mãe, com o pai, com a tia, com a avó, se for viva, pedir o boletim da escola, tentar relembrar coisas da infância. A gente tem algumas escalas de rastreio que a gente usa também para fazer isso, né? E são aquelas escalas meio que te enganam, sabe? Que ela faz uma pergunta aqui e outra aqui que é bem em contraponto, então não dá nem para você mentir assim, né? Então, por exemplo, eu sempre peço ou a esposa, ou mesmo assim, mas geralmente eu não fico só sob o controle, do comportamento verbal ali do meu cliente. E a gente, com o passar do tempo e com a experiência, a gente também vai identificando, né, alguns comportamentos que você vê ali que não é uma coisa só de agora, né? Que ele não passou, sei lá, a ter um problema auditivo de agora. Você vê que pela história que ele conta, é, mesmo que ele não esteja contando uma história cronológica direitinho, mas pela história que ele conta, ele vai contar um episódio ali, assim, sem querer, né? Contando. Que aí você fala, olha, nossa, tem um sinal aqui, tem outro aqui. Por isso que eu defendo tanto o diagnóstico de autismo ser feito com bastante critério. E por isso que eu falo para isso aqui vai ficar gravado que eu defendo a avaliação neuropsicológica presencial, independente de ser para diagnóstico de autismo ou não. Porque tem muitos meandros aí, tem muitas nuances e muitas gesticulações, muitas movimentações, forma que a pessoa mexe com a mão, que ela mexe com o pé, que ela se ajeita assim na cadeira, que tudo isso é sinal para gente. Eu tenho, inclusive, um curso de formação em teleneuropsicologia, não sei se vocês ouviram falar, mas na época da pandemia, a NepNeuro, que é conhecida nacionalmente, né? Ela é bem forte na pós-graduação em neuropsicologia no país. Ela fez uma certificação em teleneuropsicologia. Eu fiz, mas eu não faço a avaliação. Para mim não serve, Tá. sabe? Eu sempre indico que a pessoa faça presencialmente, por exemplo. Eu faço o atendimento depois, com o maior carinho do mundo. Uhum. Mas a avaliação eu peço que seja presencial. E eu falo em todos os grupos, eu falo para todo mundo, e eu sei, eu tô vendo o pessoal, né, comentando cada vez mais, fazendo cada vez mais. Gente, não dá para aplicar VISC, VAIS e ou VASI. O VASI é meio um compilado de VISC e VAIS, Uhum. né? Ele serve para tudo, VISC para criança, VAIS para adulto. Ele é um teste fundamental em qualquer avaliação neuropsicológica. Ana, E ele não dá para ser online. tá. Fala. Obrigada, mas agora é porque eu não sei se você viu que a A Luísio Luísio quer falar, eu vi. na dúvida se você conseguia ver e tal, e aí eu Não, eu vi sim. Quando tá, levanta a mão aparece. obrigada. Agora é ele. Obrigada a você, Ângela, pela pergunta. Ficou claro? Ficou muito claro, eu agradeço.
Obrigada, Luísio. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Ana Elisa. Vocês estão me ouvindo bem? Ah, Perfeito. obrigado. Ô, Ana Elisa, assim, eu tenho, na verdade, duas dúvidas. Ok. Uma é, assim, a respeito de justamente de uma suspeita Uhum, de um paciente com autismo adulto, uhum. que nunca foi diagnosticado. Como é que seria uma orientação, assim, para levar até ao diagnóstico, Ao né? diagnóstico. Isso é É. uma dúvida. A segunda dúvida seria, como você disse que, né, no caso, assim, dos autistas, eles precisam de alguns momentos uma regulação emocional, e aí nesses momentos é um momento que eles preferem se isolar. Como que trabalharia com um autista que tem uma comorbidade de depressão, que assim que busca um isolamento ali, né, assim como também uma característica assim da depressão e Uhum. que pode de alguma forma ser também preocupante, né? Que inclusive Exatamente. com ideação suicidas e tudo assim. Nossa, ai, Luísio do céu, que combo. Desculpa aí, É, Elisa, não, meu amor, a não, bomba aí. é um prazer enorme. Eu amo discutir esse assunto, sabe? Esse assunto é muito querido para mim. Vamos lá. Às vezes, quando a gente fala, eu falei da regulação, mas muitas vezes eu dei o exemplo do isolamento, mas, por exemplo, lembra quando eu dei o exemplo do meu filho? Você já estava aqui? Ele não se regula no momento quieto, ele se regula andando, né? Eu tenho pessoas que se regulam com aqueles fidgets, coisinhas para mão. Então, cada um vai achar. Eu dei esse exemplo porque esse é um dos mais corriqueiros de ser desvalidado. Porque quando você fala que precisa de um momentinho sozinha, a pessoa fala: para quê? Não, eu preciso. Se você não expôs ainda, né? Se você não quer expor, porque você tem o direito de não expor. Você pode ter, assim, expor, é o seu direito, mas você também tem o direito de não expor se você não quiser, né? Isso não interfere em nada na vida do outro. Então, às vezes você insiste e a pessoa fica ali, né? E tudo. Agora, quando a gente já tem uma comorbidade que é muito comum, tá? Da depressão. E aí, a depressão com a ideação suicida também é a filinha, vai montando uma fila, né? Eu falo que, gente, esses transtornos psiquiátricos, e principalmente esses, né? De neurodesenvolvimento, eles costumam andar em grupo, né? Então aí vem o autismo, aí entra depois uma depressão, aí essa depressão entra numa também uma TAG, ou o contrário, vem uma TAG primeiro, aí depois desencadeia uma depressão, essa depressão leva à ideação suicida, e aí a gente tem que ficar mais atento a isso. Quando envolver ideação suicida, a gente pode tentar treinar esse nosso adulto, né, a fazer um outro modo de regulação. Seja um exercício de atenção plena, um exercício de mindfulness. Então, evitar esses momentos de de entrar na conchinha ali, porque a gente sabe que se ele entrar ali na conchinha, pode ser que ele não se regule, que ele vá fazer uma fusão cognitiva de tudo que já está rodando ali na cabeça dele, que estava acontecendo ali naquele churrasco, incomodando demais, e ele funda, o pico da depressão dele chegue e bate lá na ideação suicida. Então, para esses, a gente tem que ter esse cuidado aí já na intervenção, né? De identificar e aí criar outras estratégias de regulação. Que pode ser, por exemplo, essa de andar mesmo, como eu estou sendo repetitiva agora. Essa de andar, a de atenção plena, que eu amo, eu tenho gostado muito. O Gustavo, eu não sei se ele já saiu, o meu parceiro de SIG. O Gustavo, ele fez um exercício esses dias comigo e com a Rogéria, nós três, assim. Eu achei assim, foi tão lindo, tão simples, de atenção plena, de tipo assim, eu vou ser bem sucinta, mas ensinar ele a buscar um objeto de uma cor bem discrepante. Vamos lá, pink. Procura um objeto pink no ambiente que você está, aquele rosa assim, bem pacalolo. Quem é da época vai lembrar. Quem não é, depois eu mostro. Procure um objeto dessa cor. Foque sua atenção só em achar esse objeto. Achou? Comece a observar como que é esse objeto, do que ele é feito.
Para que será que ele serve? Por que que essa pessoa tem ele? Isso ainda no mesmo contexto da casa de um estranho. E na própria casa, eu sugiro também procurar objetos com formas diferenciadas. Então, assim, vamos procurar um objeto triangular? Na sala mesmo, com todo mundo. Vamos procurar um objeto triangular? Achou. Nossa, o que que é isso? Quem será que deu para minha mãe? Para que que serve? É um peso de papel? É um prisma? É de cristal? É de vidro? É de plástico e tal? Para quê? Para a gente não deixar acontecer uma fusão cognitiva, não deixar rebaixar ali a essa emoção, né? Porque já é uma pessoa depressiva. E eu não sei se você sabe, Aloísio, isso eu já vou entrar no campo médico, espero que não tenha nenhuma aqui para puxar minha orelha. A medicação no autismo, ela tem efeitos bem diferentes da medicação nas pessoas não autistas. Então, às vezes, um remédio. Claro que isso é para todo mundo, né? Por exemplo, vamos lá, coisa de velho. Fluoxetina deu bem para você, para mim não. Eu tomo paroxetina e deu bem. Murilo toma Brintelix, deu bem para ele, para mim não. Já tem isso. E Nuteia, mais ainda. Então, a gente vai ter uma sensibilidade maior à medicação no autismo, um cuidado maior esse psiquiatra precisa ter. Por isso que eu sempre fico batendo nessa tecla. Pessoal, vamos buscar pessoas com expertise no assunto, né? Eu tratei, eu brinco que eu descobri os meus transtornos assim psiquiátricos. Não, eu descobri não, eu sempre soube, mas assim, alguém me mostrou assim no dia que o Michael Jackson morreu, tá? E hoje eu sei que é 25 de junho de 2009. E aí, a partir daí, foram surgindo, né, várias outras questões e foram aparecendo várias comorbidades, assim, que eu passei anos batendo com a cara na parede e não foi culpa minha. E eu falo com a boca cheia, assim, uma pessoa que me salvou foi a Regina Vielenska, porque um dia ela me percebeu muito mal, muito desregulada, assim, e a gente foi conversar. E aí uma conversa bem longa, e ela falou: Ana, você tá com o mesmo médico há muito tempo? Eu falei: tô, há muito tempo. Ela falou: você consegue ver que não tá dando certo? Chegou a hora de mudar. E salvou minha vida. Entende? Por quê? Porque eu tava com um médico que ele não sabia tratar o que eu precisava. E não é que ele é um mau médico, de jeito nenhum. Ele é um ótimo médico, mas ali no nicho dele. E eu, na minha ignorância, né, como paciente só, porque eu tento muito ser só paciente, ser só cliente no processo terapêutico e na interação com os psiquiatras quando eu estou como cliente, e eu fui deixando isso acontecer. E isso me trouxe um sofrimento, gente. Pensa, são o quê? 15 anos, né? 14 anos de muito sofrimento. Deu para entender, Luísio? Eu consegui te ajudar ou não? E eu queria te sugerir uma coisa. Se você está com um cliente com suspeita de TEA, vamos investigar, porque assim é muito doloroso você ter esses sintomas, né? Você ter essas questões e não saber o que está acontecendo com você. Você se sente deslocado, você se sente um peso, você se sente literalmente fora do mundo. Eu ouvi já de um, e foi recente, dói na gente falar, eu não pertenço a esse mundo. A minha sensação é de não pertencimento. E para isso aí desencadear uma depressão severa e uma ideação suicida, ou o contrário, já gerar uma ideação suicida de cara, é isso aqui. Porque a pessoa se sente desvalidada o tempo todo, inadequada o tempo todo, né? Quem é o próximo? Lúcio, Umbelino. Obrigada, Luísio. Lúcia, seja Deixa eu bem-vinda. falar então. Boa noite. Olá, é uma coisa meio de nerd. Você falou da questão da medicação do TEA, por coincidência, eu estava vendo os estudos essa semana sobre
coincidência mesmo, que eu tenho um problema no gene que é responsável pela integrina B, problema de coagulação. E Uhum. não sei o que que eu fui estudar, essa integrina B parece que está alterada no TEA, e ela também é alterada com HTT, que é de serotonina. E a hipótese é que essa alteração conjunta aumenta o nível de serotonina. Aí, o que eu noto na minha clínica, pelo menos, que chega adulto com o diagnóstico tardio, com vários medicamentos de inibição de recaptação de serotonina, e só piora o quadro. Você imagina, a pessoa já tem uma alta produção de serotonina, né? Aí ele toma um IRSS, inibidor ISRS. E aí ele toma isso, e aí, gente, imagina o que está acontecendo. Por mais que eu seja uma analista do comportamento, tá? Eu não nego que a gente tem um cérebro, tá? Que a Mas gente é um tem. contexto interno, né? É contexto. Exato! Eu brinco que a análise do comportamento é linda, maravilhosa. Para, assim, claro, para o autismo também, tá? Mas eu falo assim, aquelas teorias mais engessadas, elas servem para indivíduos íntegros, certo? Sem lesão e ou disfunção cerebral, cognitiva, alguma coisa assim. A partir do momento que você tem uma disfunção e ou uma lesão cerebral que te cause algum dano, e ou hoje com esses estudos mais recentes, né, de mapeamento genético e tudo que a gente está descobrindo, vários genes responsáveis por tal doença, por outra doença, por tal coisa, várias mutações genéticas que a gente tem, né? Eu tô falando a gente, todo mundo, tá? E alguns eles aparecem, outros eles não aparecem, mas quando aparece um quadro desse, Lúcia, você imagina o quanto erro está sendo cometido com esses seus clientes e que o médico nem se dá conta. Por quê? Ele não está preparado suficientemente para trabalhar com esse público. Felizmente ou infelizmente, eu não sei dizer para vocês, depende de que ângulo a gente olhe, né? Depende do frame, mas o TEA, ele exige quase que uma dedicação exclusiva. Porque ele tem muitos, 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 muitos meandros. E ele tem muito a se descobrir e tem muito que já está sendo descoberto. Demora um pouco para chegar para a gente. Eu confesso para vocês que eu não estou no topo do conhecimento agora do TEA, porque eu estou terminando o meu mestrado em um outro assunto, né, em habilidades sociais. Então, eu não estou estudando tanto quanto eu gosto e eu estudo de autismo, principalmente nesses últimos 6 meses, assim. Então, pode ser que saiu um estudo semana passada que eu não sei, ou mês passado, né? Mas, de um modo geral, a gente tem visto isso, e isso já é de conhecimento, entre aspas, público, que autismo tem uma metabolização diferente da medicação de pessoas fora do espectro autista. Lúcia, você consegue compartilhar esse estudo com a gente lá no grupo depois? Cons- Ah, Desculpa a sim. interrupção, porque, meu Deus do céu, se for, tipo, Ah, se você está isso falando vai... da Lúcia? É, É. não, Ah, tá. Eu não ia porque, falar, pensei que era Ô, outra. gente, Murilo, eu tenho um tanto de TGB que eu estudo porque eu sou uma pessoa egoísta, eu quero saber sobre minha doença, entendeu? Não, isso não é Aí, egoísmo, por não, isso é coincidência, autocuidado. apareceu. Eu falei, gente, mas como assim? E o que tiver eu mando, são vários. uhum, Manda, porque porque assim, se for paper, ok, de compartilhar no grupo. A única coisa que a gente pede lá no SIG, que é uma regra do SIG lá de cima, é não compartilhar material com direitos É autorais, né? pirataria, né? Não é E paper, é tudo paper. é. E, e link de governo. Aham, isso aí a gente agradece demais, até para a gente melhorar nosso conhecimento, que é o que a gente está fazendo aqui. Porque aqui, gente, por favor, eu não quero ser a dona da verdade de forma alguma. Eu estou mostrando o meu conhecimento. E eu sei que tem a galera aqui que conhece muito mais que eu. Então, eu estou sendo muito corajosa de pôr minha cara a tapa aqui para mostrar o meu, tá? Lúcia, muito obrigada pela sua participação e fiquem à vontade para interromper. Um belino, meu querido, boa noite. Oi, Ana. Boa noite. Eu estou muito curioso sobre a continuação da sua apresentação, que você estava apresentando uma coisa muito importante sobre como a avaliação do TEA adulto ele tem que ser muito criteriosa.
E aí o pessoal começou a perguntar, e aí te tirou um pouco do foco da sua linha de raciocínio inicial. Eu queria que você voltasse Ah, mas eu vou voltar, eu vou na sua voltar. apresentação para a gente prosseguir, até porque já está dando 8 horas, aí Vocês querem ir embora, a gente? Eu gente tô ter a trabalhando conclusão desde dentro, as 11, nem para almocei. a gente ter a conclusão dentro do tempo também da atividade. Tá, deixa eu te falar uma coisa, Umbelino, não precisa se preocupar, eu vou voltar e pessoal, a gente, assim, normalmente a gente usa 1h30, tá? Os meninos falaram 1 hora, mas assim, para as pessoas ficarem à vontade, quem quiser sair, depois pode assistir no YouTube também. Mas eu me preparei para conversar com vocês por 1h30. Tá bom? Eu estava falando, e aí voltando, né, o Belino. Então, eu vou voltar aqui no slide anterior. Então, o que aparece para gente? Voltando então, no nosso consultório, são TEAs nível 1 de suporte, todos concordam, certo? Não vai aparecer no nosso consultório um adulto de nível 2 ou 3. Por quê? Porque eles já foram diagnosticados lá atrás. Pode ser que apareça porque veio com o diagnóstico errado, mas aí ele já está passando por uma série de intervenções, aí a gente vai ter que, Jesus do céu, reinventar a roda para tentar. Então, ele vai ter essas dificuldades emocionais, sociais, o alto custo de resposta, a inteligência acima da média, não tem prejuízos cognitivos, o alto nível de estresse devido à desvalidação, ao masking, à naturalização dos sintomas, socialmente falando. Ele tem uma demora maior em se recuperar de eventos estressores. Então, por exemplo, se a gente vai para uma balada hoje, é... porque a gente vai para balada. Aí a pessoa fala: Ué, você é autista e gosta de rock? Você é autista e vai no pub? Você é autista e bebe chopp? Fala: Eu sou gente também. E lá você não tem problema sensorial? Então, essas desvalidações acontecem. E aí, por isso que, voltando na avaliação, Belino, a gente tem que ver esses meandros que acontecem. O que que o nosso cliente vai contar para a gente da vida social dele, por exemplo? Ele vai contar, tipo assim, poxa, Ana, eu não sei o que que acontece comigo. Pô, todos os meus amigos, a gente sai, todo mundo bebe e tal. No outro dia de manhã, todo mundo vai trabalhar. Eu parece que eu fui atropelado por um caminhão. Eu fico tipo em coma. No outro dia eu tô totalmente assim, muito angustiado, muito agoniado e tudo. Então isso já é parte do nosso raciocínio clínico, de falar, opa, isso não é perfil de jovem, ok? Um jovem saudável, ele vai para balada, no outro dia ele vai fazer as atividades dele, né? Partindo do pressuposto aí que a gente está com os indivíduos saudáveis. Então, são essas peculiaridades e essas particularidades, pessoal, que mais uma vez eu falo, não dá para você avaliar se o indivíduo é autista ou não na idade adulta com uma avaliação online. Infelizmente não dá. Exceto se a gente fizesse em pé a avaliação toda, né? Mandasse para a casa dos clientes, como é o sugerido pela teleneuropsicologia, você mandar em envelopes datados todos os testes, ou seja, você imagina o trabalho que você vai ter de dividir aquele VISC ali, porque você não sabe do que esse cliente é capaz de fazer em uma sessão ou não. Então, você vai ter que subdividir um envelope para cada dia. Ele vai ter o compromisso de não abrir os envelopes, de quando acabar, lacrar o envelope de volta, pôr o envelope no correio e trazer o envelope para você. Gente, isso é sério, isso é conto de fadas. Eu não apoio de jeito nenhum e tô pronta para a briga. Não apoio, tá? E a fadiga emocional também, que a gente vai ver nessas entrelinhas do relato dele. Isso eu não estou deixando de fora de jeito nenhum a necessidade de conhecer a história ali da infância dele. Mas vamos lá, vocês podem me perguntar, Ana, o menino era filho único e morreu num acidente. Eu sou bem drástica nos meus exemplos, tá? A Ângela já sabe se ela ainda estiver aí. Morreu num acidente de carro, assim, o pai, a mãe e os avós. É ele por ele não sabe. Ele não lembra. Falo, tá. Quem cuidou? Alguém cuidou.
Ele foi para a creche? Ele foi para um abrigo? Tem o registro? Vamos ver, com quantos anos ele falou, né? Porque, por exemplo, eu uso muito meus filhos de exemplo, gente, eles já estão acostumados, tá? Eu tenho um filho de 29 anos, que é TDAH, do tipo desatento, que ele só foi falar com quase 3 anos. Ele tinha atraso de linguagem? Vocês podem me perguntar. Não, porque ele pedia tudo que ele queria, ele se comunicava tudo. Ele tinha uma mãe adolescente, entre aspas, porque eu tinha 21 anos, que não deixava o menino pedir nada. O menino ia apontando o dedo, você quer água, meu amor? Água. Você quer esse brinquedo aqui? Água. Então ele tinha uma mãe que precisou ser puxada a orelha quando coloquei na escola. Anelisa, ele não fala porque você não deixa. Em uma semana de escola, ele estava falando, mas ele tinha comunicação verbal, ele tinha um comportamento verbal, né? Ele emitia mandos ali, não vocalizáveis, ele não verbalizava, mas ele emitia mandos. Então, essa é a diferença. Então, é isso tudo que a gente tem que ficar muito atento. Porque o rapaz te fala assim, não, porque igual minha mãe falou, eu fui falar com ele. Vamos supor, o Igor está fazendo avaliação neuropsicológica online. Aí ele fala pro psicólogo, não, porque eu falei com 3 anos. Aí ela fala, opa, esse menino teve atraso de linguagem. Não, porque eu andei com já 1 ano e tanto. Nossa, ele teve um atraso no desenvolvimento motor também. Não é um requisito fundamental, mas também já é um atraso que também já dá bandeiras vermelhas para gente, certo? Só que não, porque ele se comunicava muito bem desde bebê. O problema era a mamãezinha aqui, certo? Que não deixava o menino ir no chão, que não deixava o menino pedir nada, né? Que tinha muita gente em cima o tempo inteiro, cuidando e atrapalhando. Conseguem? Faz sentido para vocês o que eu estou dizendo ou não faz? Faz um belino, meu doutor. Então tá. Então, mais uma questão. Por isso que eu falo sempre, né? O diagnóstico é essencialmente clínico. Eu usei agora há pouco a palavra raciocínio clínico. Ela não foi bem usada, tá? Eu vou corrigir. O diagnóstico é essencialmente clínico. A gente precisa de marcadores nessas avaliações, por exemplo, neuropsicológicas que a gente faz, para aí então fazer um raciocínio clínico. O raciocínio clínico, ele vai ser uma junção, né, de observações clínicas e do que os testes e ou as escalas te mostraram. E mais a história de vida ali e tudo. Tudo bem? Tá indo bem, Umbelino? Então tá bom. Então tá. Fechamos o diagnóstico. Ele é autista. E agora? Vamos fazer aba nele? Aos 40 anos? O que vocês acham? Vamos procurar a dor dele. Agora, ele ser autista não significa mais nada pra gente. Entre aspas. Agora a gente vai buscar, num primeiro momento, tá? O que é a dor desse nosso cliente? O que a gente observa? Por que ele buscou uma avaliação nessa etapa da vida? E aí a gente vai juntando isso, e aí a gente monta um plano de intervenção. E normalmente esse plano de intervenção, ele vai ser discutido com esse cliente. Eu não tenho o direito, nós não temos o direito de falar, olha, você é autista. E como você tem hipersensibilidade auditiva, a partir de hoje você vai usar fone de ouvido. Como você faz muito masking, a partir de hoje você vai parar totalmente esse masking. Tal, e tal, e tal. A gente não tem o direito de ditar regras para esse cliente.
porque ele é um adulto autônomo que chegou até ali, vivo, né? Brincadeiras à parte. Então, a gente vai discutir esse plano de intervenção sobre o que realmente é relevante para ele naquele momento. E aí a gente entra na boa e velha análise funcional de identificar, então, quando esses comportamentos que o incomodam acontecem, o que que ele faz depois disso, e aí a gente começa a manipulação nas contingências ali. É claro que eu estou falando de um jeito simplista, como se eu estivesse falando de uma contingência tríplice, né? Então, em X contexto, ele emite X comportamento e a consequência é Y. Ah, então vamos mexer no contexto, que aí o comportamento vai mudar e ele vai ganhar a consequência que ele quer. Não é tão simples assim. Porque a gente, como adulto, a gente circula por vários contextos, a gente emite muitos comportamentos e a gente recebe muitas consequências. Então, por isso que eu vou bater de novo, o que que é mais relevante. E aí a gente vai hierarquizando. E aí a gente começa a trabalhar do que é mais relevante para ele, mas nunca deixando de lado e deixando de registrar o que que a gente também está notando de relevante no comportamento desse cliente. Por que que a gente faz isso? Primeiro, para a intervenção ser prazerosa, para ele ver efeitos nessa intervenção e já notar, né, assim, mudanças, e já se sentir mais feliz, mais, entre aspas, adequado. Adequado a quê? Vamos escrever um livro? Adequado a quê? Porque, gente, a palavra que eu mais detesto é adequado. O que que é adequado? Para quem? Onde? Quando? Por quê? O que que come? Onde dorme? O que que é adequado? Né? E aí, normalmente, eu peço auxílio a um psiquiatra quando eu bato um diagnóstico de TEA adulto. Por quê? Porque ele já chega, gente, igual a Luísio falou, ele já vai chegar ali com algumas comorbidades. E normalmente ou vai ser TAG, ou depressão, ou os dois juntos. Ele não chega ileso. Até porque, se ele estivesse ileso, ele não teria procurado ajuda. Né? Ele pode estar tendo problemas no casamento, que às vezes ele nem repara. Mas a mulher está ali atormentando, 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 atormentando. Ele está tendo problemas no trabalho que ele não nota, mas os chefes estão falando, os colegas de trabalho estão falando. Então ele começa a se sentir incomodado e inadequado. Por isso que o nosso plano de intervenção, a gente bola, né, o plano de intervenção a partir do fechamento do diagnóstico, do que a gente notou ali de demandas mais emergentes e tudo, mas discute com ele o que é mais relevante para ele. A partir dessa hierarquização, a gente vai trabalhando. E aí, a partir desse trabalho, gente, se forma um vínculo. Normalmente, esse vínculo já se dá ali na avaliação. Eu estou falando da minha experiência agora. Ele já se dá na avaliação, porque a pessoa já se sente ouvida pela primeira vez, mostrando quem ela realmente é. Em todas as situações que ele levou um chute por baixo da mesa da esposa, ou da mãe, ou um cutucão do colega do trabalho, falando: ô, cara, não fale isso não. No consultório, na avaliação, eu já falo: olha, seja você mesmo. Aqui é o seu lugar. Eu estou aqui para colaborar com você e para a gente chegar no melhor resultado possível. Então, aqui você é livre para agir da forma que você se sentir melhor. E aí, de novo, eu saliento a diferença nesse plano de intervenção entre adultos e crianças. Apesar do nosso foco ser adulto, eu gosto de salientar isso para não gerar nenhum ruído e achar que em crianças a gente pode fazer isso. Não, em crianças a gente vai fazer nas demandas que a gente perceber mais urgentes, né? Nas que estão ali mais emergentes, que estão gerando mais desconforto para essa criança, mais desconforto para essa família, mais desconforto para essa escola.
Perceberam a ordem? Criança, família, escola? Nunca escola, família e criança, tá? Vamos sempre priorizar o indivíduo que está na nossa frente. O que é o que mais aparece para gente depois de um diagnóstico, como as queixas que eles trazem? E que a gente identifica também, e aí em conjunto, né? Questão de habilidades sociais, que normalmente é um repertório um pouco restrito, e ou com alto custo de resposta. Normalmente, comumente, eles são muito habilidosos socialmente, mas o custo dessa resposta é muito alto. Voltando ao exemplo da balada, né? É, ele tá ali com os amigos socializando, super feliz e tudo. No outro dia, ele tá praticamente em coma e todo mundo vivendo a vida normal. Então, o custo de resposta é muito alto, tá? A irritabilidade, ela é muito alta e a pelezinha dela é muito fina. O que para muitas pessoas passa despercebido, para um indivíduo com autismo, é irritante. E ele não consegue, já nessa altura do campeonato, né? Aqui a gente já está pós-diagnóstico, a gente já está no que a gente vê pós-diagnóstico, ele já não consegue mais, e já não quer mais, e já cansou de ficar fazendo mascaramento disso, né? De ser o que sempre leva porrada e sempre tem que ficar bonzinho. Por quê? Porque ele não sabe ter a assertividade de pontuar ali, olha, seu comportamento está me deixando desconfortável. Não, ele segura, 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 até que ele explode. Então, isso acontece muito. A rigidez cognitiva, né, que é um dos que a gente mais vê também, né, aquela rigidez de horário. Eu acho que é meio fake news, assim, eu não sei. Mas, por exemplo, rigidez de caminho, de tal, essas, assim, eu acho um pouco. Mas acontece, tá? Mas existe uma rigidez cognitiva. Existem certos rituais. Por exemplo, eu não gosto de dormir com o pé quente, mas eu não gosto de dormir com o pé gelado. Pensa. E eu gosto de colocar a coberta entre o dedão e o dedo do lado nos dois pés. Por alguns segundos eu preciso fazer isso, antes de soltar a coberta. Se tiver calor, por exemplo, antes de soltar ela e jogar para o lado. Mas eu preciso fazer isso. Entende? E aí, por exemplo, eu vou para um hotel, chego muito cansada, ai, aquelas cobertas presas assim embaixo daquele colchão que você não dá conta nem de levantar para tirar a foca encoberta, aí eu pego uma toalha, por exemplo, para fazer isso. Entendem? Então, assim, existe uma rigidez cognitiva muito grande e ela vai ser muito individual. Cada um vai ter um tipo. Quem quer falar? Foi você, Murilo? Tá, joia. Uma das coisas que eu gosto de sugerir pós e logo no começo mesmo é a gente começar a pensar na ideia de fazer alguma atividade esportiva. Vocês concordam que é complicado para TEAs fazerem atividades esportivas? Por quê? É muito segmento de regra, né? Então você vai estar sob coerção de novo. E se você vem de um histórico de muita coerção e de muita punição para conseguir sobreviver ali até a vida adulta sem um diagnóstico, você já vai estar farto de alguém te mandando fazer as coisas, né? Então, aí eu já jogo essa assim, só jogo quando a gente está discutindo ali o plano de intervenção. Olha, a gente pode pensar também num esporte. Vai ser legal. Nossa, Deus me livre. Falo, não estou falando de um esporte de grupo. Eu até pensei no em grupo, mas se o em grupo é muito difícil, pode ser natação. Você não vai interagir com ninguém. Pode ser tênis. Você vai interagir só com uma pessoa, né?
e você vai suar, você vai se sentir bem e tal e tal. E aí a gente vai indo, né? Questão do hiperfoco. Hiperfoco padrão, né? Eu acho não, que eu não gosto de falar, eu acho. Eu acredito que todo autista e todo TDAH tem hiperfoco. Pelo menos é o que a gente vê. A maioria deles tem hiperfoco, tá? Hiperfoco é problema, Nilisa? Depende. Se o seu hiperfoco está te tirando das suas atividades cotidianas, está prejudicando as suas, né, suas AVDs. Se você deixa de fazer um trabalho do seu mestrado, do seu doutorado, ou um trabalho que te foi demandado na sua empresa, na empresa que você trabalha, por conta de um hiperfoco, ele está sendo um prejuízo nas suas atividades de vida diária. Então, ele é algo que a gente também pode dar uma mexida. Ah, então não pode ter hiperfoco? Pode ter hiperfoco. Mas a gente diminui a intensidade, a gente tenta mudar o foco do hiperfoco. Vamos passar esse hiperfoco para o seu tema de doutorado? Vamos passar esse hiperfoco para o seu tema de mestrado? Você vai continuar com o seu hiperfoco e ele vai colaborar demais com você. Olha que legal, tá? Seletividade alimentar. Eu não sei vocês, mas eu também vejo muita, né? Eu não sei vocês que também atendem autistas, mas eu vejo muita seletividade alimentar. E eu, particularmente, atribuo mais a texturas do que a gostos e do que a rigidez cognitiva de não querer experimentar outras coisas. Podemos buscar algum artigo científico que fale sobre isso. Pode ser que, assim, o meu dado seja totalmente enviesado pela minha história de vida e pela minha história familiar, né? Mas aqui o que eu percebo é mais por isso. Alguém tem alguma contribuição para fazer nessa parte que eu estou levantando demandas de trabalho? Acho que até uma coisa que talvez até pareça óbvia, mas que, pelo menos com os meus pacientes que são autistas, foi interessante, nessa questão do esporte, né? Eles trouxeram logo de cara que não gostavam de nenhum tipo de esporte, né? E a gente foi destrinchando do porquê e até às vezes, a minha própria história e, assim, o meu viés, eu pensei que seria alguma questão social de regra, mas a gente foi destrinchando e descobriu que era uma questão sensorial que não era percebida até por eles mesmos, né? Então, a questão do tecido, quando você soa o tecido na camiseta, né, na academia que você troca em vários equipamentos que tem uma textura estranha, que tem o suor de outras pessoas, né? E a gente vai fazendo um processo de sensibilização e pensar o que sensorialmente era mais agradável para ainda permanecer ali naquele ambiente, foi uma coisa que ajudou bastante manter essa prática esportiva, assim. Ai, obrigada pela colaboração, Murilo. Foi assim excelente. E vocês percebem, já já, Raine, e vocês percebem o quanto isso esbarra nas outras coisas, na rigidez, né? Esbarra na exposição, esbarra na irritabilidade, e esbarra também na questão que o Murilo bem colocou, que às vezes nem é só uma questão de segmento de regras, que foi o que eu coloquei como prioridade, né? Como prioritário aqui. Mas tem algumas outras coisas que também vão jogar contra a gente aí, nesse momento de ser parceiro do nosso cliente para, da melhor forma possível, dar uma vida que vale a pena ser vivida para eles. Fala, Raine, boa noite de novo. Tá me ouvindo? Agora sim. Tô. Tá bom. Só para contribuir um pouco, acho que vai um pouquinho do que ele falou, mas também nessa questão da gente falar sobre fazer algum esporte, de ter a contribuição do psiquiatra, eu acho que também é interessante a gente sempre avaliar com o nosso cliente se não vale a indicação de passar pela avaliação do terapeuta ocupacional também. Porque às vezes tem muitas questões ali sensoriais que aquele paciente está passando que trazem tanto prejuízo que ele acaba tendo muita crise
e com a ajuda da terapia ocupacional também pode trazer mais qualidade de vida. É só isso que eu queria falar. Gente, Raine, que maravilhoso! Maravilhoso! Obrigada pela colaboração. A gente fica muito feliz, assim, né? Eu acho que a ideia, né, desses nossos encontros aqui são esses mesmos, né? A gente ter alguém, eu gostaria sempre que fosse assim, sempre que possível fosse assim, né? Alguém que trouxesse o assunto, mas com a colaboração de todos nós. Afinal de contas, todos nós que estamos ali, a gente está por um interesse em comum, que é a neurodivergência. E a questão de colocar um terapeuta ocupacional, dependendo do estilo de vida que esse cliente chega para a gente, pode ser fundamental mesmo nesse desenvolvimento e até nesse treino de depois conseguir, né? Como o Murilo citou, ir para uma academia, sentar num banco suado por outra pessoa, pegar num negócio que é gripante, assim, não sei como fala, texturante, sei lá, sabe? Que dá agonia na gente, e tudo isso, né, os nossos colegas TOs podem nos ajudar. Eu agradeço demais a colaboração, fico feliz. Alguém mais queria fazer alguma outra colocação, complementar alguma coisa? Acha que faltou alguma coisa? Assim, claro que falta um monte de coisa, né, gente? Porque o assunto é amplíssimo e vastíssimo. Mas aqui lembra que eu coloquei lá introdutório. Isso aqui é introdutório. Eu vou roubar todas as terças, de 15 em 15 dias para mim, até eu falar do assunto todinho. Tô brincando. Vamos lá, próximo. Então, um dos treinos que eu acredito ser mais importante é o treino de habilidades sociais. Pessoal, eu estudo habilidades sociais e eu confesso para vocês que o modo que as habilidades sociais têm sido vistas hoje me incomoda um pouco. Essa tentativa de padronização, parece, que você tem que se comportar de forma X aqui, de forma Y ali, tarana. Eu não consigo ver esse encaixotamento, tá? Que eu tenho visto alguns colegas da nossa profissão ensinarem para as pessoas. Mas eu acho que um treino de habilidades sociais, ele é muito válido a partir do momento que você não está sabendo que você está se sentindo um polvo, tá? Eu adoro essas coisinhas. Um polvo dentro de um box de banheiro, sabe? Sim, você não está conseguindo se comportar de forma, de novo, adequada em alguns ambientes, ou você está brigando muito na sua casa, com a sua esposa, com seus filhos, com seus colegas de trabalho e tudo, vale um treino de habilidades sociais, sim, tá? E aí, vai ter um treino de habilidades sociais de blá, blá, blá na cabeça da pessoa, ou de que você tem que mudar isso, isso e isso. A gente não faz isso, isso e isso. Jamais, gente, né? Então, nessa etapa, a gente faz um pouco de orientação. Usa jogos infantis, tá? Por incrível que pareça, adultos adoram jogos infantis. É um modo de relaxamento, é um modo de volta à infância, é um modo de se sentir um pouco descompromissado, sabe? Parece que você tira aquela mochila de pedra das costas por um tempo. Então, é bem interessante. E esses jogos, por exemplo, vamos supor, Lince, que é um jogo que todo mundo conhece. Eu, Anelisa, 50 anos, jogando Lince com um paciente de 46 anos. Você olha assim, você fala, peraí. É muito divertido. Porque você já criou um vínculo enorme com essa pessoa. Você já fala, ih, não, eu vou ganhar. E, nossa, eu ganho dos meninos aqui tudo, tal. Aí a pessoa vai te dar um baile, né? Naquele, fala, poxa, esse é bom de rastreio visual e tal, e tal. Então, você vai reforçando ali, de uma forma mais genuína e quase de uma forma natural, porque não vai ser tão natural, né? Porque é um pouco arbitrário, mas é muito válido, gente. A pessoa se sente valorizada, se sente vista. E o que que a gente mais quer no mundo? É ser valorizado. Nem é ser visto, né? Porque algumas pessoas são tímidas por natureza. Mas todo mundo quer ter suas habilidades valorizadas. Por exemplo, você quer
fazer uma compra de supermercado e tá chegando com várias sacolas, e, por exemplo, seu marido vem na porta para te receber e pega as sacolas da sua mão, ou um filho seu vem e pega. Isso é se sentir valorizado também. Então, são nessas coisas corriqueiras do dia a dia que às vezes eles se perdem. Que a mulher está entrando cheia de sacolas pela porta da cozinha, ele está fazendo alguma coisa na cozinha, ele olha, cumprimenta, vê e não faz nada. E não é porque ele é um machista ou porque ele é insensível, é porque ele não tem essa sensibilidade de perceber. E aí, nessas trocas que a gente vai fazendo, através dos jogos, dos roleplays, das desensibilizações, e aqui eu vou abrir muitas aspas, tá? É, sensibilização, ela pode ser muito dolorosa, dependendo da forma que ela é feita. Então, eu sempre falo de sensibilizações leves e muito acolhedoras, porque dependendo da forma que ela é feita, ela é muito doída. Leitura de livros, psicoeducação. Eu vou citar um exemplo de um cliente sem detalhes. O que que aconteceu? Eu, um cliente adulto com uma filha de aproximadamente, na época do diagnóstico, 8 para 9, não sei. Ele está comigo há muitos anos. E eu sempre mando livrinhos. Então, sempre que eu adquiro um livrinho novo sobre TEA, ou sobre emoções, ou sobre medos, ou alguma coisa, eu empresto para ele ler à noite para a filha. E aí já serve para melhorar a interação social dos dois, melhorar a relação pai e filho dos dois, e serve para uma psicoeducação, tanto dele quanto dela, que é filha de um autista. E que por mais que ele faça terapia, por mais que ele tome alguns remédios para as comorbidades que ele apresenta, vez ou outra ele vai se desregular. Vez ou outra ele vai falar: eu não consigo ir, por exemplo, a um cinema com você. Eu estou hipotetizando, tá? A gente não teve esse episódio, mas festinha de aniversário, às vezes, ele sempre pede para a mãe, para ela levar. E isso já ficou bem resolvido hoje. Só que antes do diagnóstico, era motivo de guerra. Você joga tudo nas minhas costas, você é egoísta, você só pensa em você, você isso, você aquilo. E ela abraçou a causa. Então ela entende que uma festa infantil para ele é muito pesada. Então ela faz isso. Por outro lado, levar à escola, levar ao balé, levar ao teatro, à aula de teatro, tudo ele que faz. Por quê? Porque o custo de resposta não é alto para ele, e aí essa mãe não fica sobrecarregada e a divisão de tarefas começa a acontecer. E tudo isso foi nesse processo aí, todo mundo junto e embolado, tá? Eu separo de uma forma mais didática, mas isso aí vai acontecendo tudo em paralelo. Para irritabilidade, né? Eu vejo que a parceria com a família, né? A orientação dessa família vai ser fundamental. Para quê? Para, num primeiro momento, a gente evitar situações de muita irritabilidade. Então, por exemplo, se o ai, não sei falar. Meu teacher, ex-teacher, futuro teacher tá aqui. Eu não sei falar talking back em português. Como fala talking back? No caso, Por exemplo, ele fala uhum, alguma coisa, aí fica uhum, todo mundo talking back, sabe? uhum. É, retrucar, E retrucando, isso, ótimo, uhum, obrigada, Murilo, desculpa. Por exemplo, não ficarem retrucando tanto nesse primeiro momento, que ele está num momento de transição. Então, assim, não é dizer amém para tudo, claro, mas é falar, fulano, você está começando a se desregular, você está aumentando o tom de voz, abaixa o tom de voz um pouco para a gente continuar conversando, ou você prefere que a gente continue daqui a pouco? Entende? Então, essa orientação familiar vai ser muito importante aí, essa parceria, né?
para a gente ensinar as técnicas, tanto para ele, de regulação, quanto para a família, e também entender que essas técnicas, elas não vão ser infalíveis, que vez ou outra vai escapar, porque escapa para todo mundo. Por que que alguém que já tem uma dificuldade nessa modulação do humor não vai escapar? Né? Então a gente ensina técnicas de respiração. Eu sempre brinco do contar até três, mas eu sei que contar até três é muito tempo. Aí hoje já eu falo, conta até um antes de responder. Para de responder assim, a pessoa acabou de perguntar, você já responde. Pensa primeiro, número um, aí dá a resposta. Essa resposta vai sair menos agressiva, ela vai sair menos grosseira, né? Então, nesse primeiro momento, então, a gente fazer essa parceria, e essa parceria que a gente acredita que a gente faz num primeiro momento, ela perdura, tá? Com toda certeza, gente, ela perdura. E pronto, e era isso. Então, o que que eu deixei de falar? Deixei de falar algo que seria muito importante para vocês dessas coisas? Alguém quer perguntar, falar, discutir, reclamar? Ah, Só obrigada. agradecer. Não posso ligar a câmera. Tô ouvindo no carro. Não, obrigada, Beijo. princesa. Ai, Denise, que colaboração legal. A Denise colocou pra gente, né? Geralmente a corrida e a caminhada é mais aceita. Exato, porque aí ele vai estar sozinho, ele pode usar o fone dele, que a gente não vai obrigar, mas a gente vai levantar essa questão de falar assim: olha, às vezes você pode usar um abafador, né? Você pode usar um fone de ouvido, tem os pequenininhos, né? É, que não são tão e tem os grandes também, e tá tudo bem. A pessoa vai saber se você tá ouvindo música ou se você tá só abafando o som dos chatos que estão ali ao seu redor, né? Então, ô, gente, eu agradeço demais os comentários e tudo. E eu queria saber quem mais quer comentar alguma coisa. Eu quero. Ai, adoro. Muito bem. Obrigado, Annelisa, pela apresentação, foi muito boa. E você trouxe pontos muito importantes para a compreensão geral da questão. E me fez lembrar de várias coisas. E uma delas é falando sobre habilidades sociais. Um dos trabalhos que a gente tem que fazer às vezes é trabalhar a assertividade, só que direcionada para advogar em causa própria. No caso, a pessoa ela poder aprender, né, conseguir a falar, olha, eu tenho essas necessidades, né, quando eu estiver num momento assim, eu preciso me retirar um pouco para eu poder descansar. E isso é uma habilidade de assertividade, só que a assertividade para o autocuidado. E em muitos casos é isso que a gente precisa trabalhar com os nossos clientes. E e no que diz respeito, e às vezes até no que diz respeito ao mascaramento de traços autísticos, como às vezes a- o seu cliente ele também tem essa assertividade de explicar, olha, eu faço isso desse jeito, a minha tendência me comunicar falando dessa outra forma, eu tenho interesses sobre tais e tais coisas. Uhum. E não como uma justificativa, mas como como uma autodefesa, mas autodefesa no sentido de advogar em causa própria, sabe? De você se colocar ali como alguém genuíno também, com as suas características que também são válidas, embora diferentes. Exato, e Umbelino, e se a gente for pensar, gente, quem é igual a alguém no mundo? Né? Assim, eu tô com tantos questionamentos na cabeça, sabe? Tantos, assim, tantos, né? E por isso eu tô trabalhando habilidades sociais, eu tô fazendo esse trabalho no mestrado,
e eu estou desenhando o doutorado, vamos ver o que eu vou resolver. Mas, assim, é exatamente nesse sentido. É esse treino de habilidades sociais, desse encaixotamento, não de você advogar em causa própria, não de autocuidado, não de autocompaixão, isso tem me doído muito. Porque parece que as pessoas querem que a gente, enquanto psicólogos, trabalhe com esse público para fazer com que esse público se adeque à neuronormatividade. E não é esse o nosso papel, e aqui, pelo menos aqui no SIG Neurodivergência, a gente está lutando contra isso. A gente quer que a individualidade de cada um seja respeitada. Então, quando eu coloco para vocês lá nos slides, vamos hierarquizar as queixas, é porque ele que tem que trazer para mim. Eu dei uma aula parecida com essa, mas era um estudo de caso, em uma plataforma, e aí algumas colegas muito amadas e queridas falaram assim: ah, mas você precisa também atuar nas demandas que você identifica. Eu agradeci, é claro que tem algumas demandas que, se elas forem muito gritantes, eu vou sinalizar para ele. Mas se não for relevante para ele, eu não vou atuar. Porque eu acredito que essa questão que você traz agora, Umbelino, deveria ser o nosso norte principal. O nosso ponto principal de psicoeducação deveria começar daí, né? É, e não só da pessoa com autismo ter que demandar dela mesma, né, toda essa energia para colocar para outra pessoa essas necessidades que ela tem. Eu acho que a gente, enquanto psicólogos que atuamos com TEA, nós temos que começar a levantar essas bandeiras de, pessoal, ele precisa ser aceito do jeito que ele é. Se ele fala olhando assim para o lado, é o jeito que ele gosta. Se ele te fala com um olhar muito fixo, é o jeito que ele se sente mais confortável. Porque, graças a Deus, isso já caiu por terra, né? Esse negócio de não olhar no olho e tal, essas coisas assim. Porque lembra que antes tinha isso, né? Cada época vai mudando. Então, assim, eu vejo sua fala, Umbelino, com muito amor, com muito carinho e com muita gratidão, tá? Eu queria só complementar que eu entendo que o que a gente pode trabalhar como habilidades sociais é como aprendizagem de línguas, em que você aprende maneiras de se colocar nas diferentes situações conforme a situação. Essa questão do olhar, quando eu olho para a sua face, eu estou sinalizando que eu estou me direcionando a você. Se eu passar o tempo inteiro falando assim, sem me direcionar para você, por muito tempo a gente perde a sinalização de que está se comunicando entre nós dois. Então, uma coisa é importante, assim, só aprender que existem sinais ali de comunicação que eles têm uma função dentro de certos padrões culturais. E aí você, conforme o contexto de interação, esse é o grande, na minha visão, né? Esse é o grande ponto, assim. Assim como a gente aprende, por exemplo, a falar de maneira formal em contextos formais e a falar de maneiras informal em contextos informais e ajustar a nossa forma de se comunicar conforme o contexto. Isso é uma habilidade mais avançada que é o interessante. E aí, no que diz respeito a padrões neurotípicos e autísticos, se eu aprendo a navegar entre essas duas formas de se comunicar, eu tenho um repertório muito mais ampliado, né? Pelo menos é como eu entendo, assim. E eu concordo totalmente, e além de você ter um repertório muito mais ampliado, você vai ter muito mais possibilidades de refinar outros repertórios, de aprender coisas novas e tudo. É claro que existe um código de conduta, entre aspas, né? A gente não mora na selva.
Então, assim, esse código mínimo, a gente precisa ter. Pode ser que eu não tenha colocado e isso tenha ficado parecendo que é muito solto, mas é porque eu parti do pressuposto que a gente sabe que tem pelo menos ali, um mínimo, exatamente. Eu falei exatamente para a Lúcia, que ela colocou, né? Criar variabilidade comportamental. Exatamente. Mas aí, vendo em qual, voltando, né, do que eu disse, em qual esfera é mais necessário a gente começar com essa variabilidade? Por exemplo, um outro cliente, gente, nossa, eu vou deixar vocês irem. Ele é professor universitário. Então, como que a gente começou a trabalhar as dificuldades dele? Em situações com adolescentes. Sim, claro, terrenos hipotéticos, né? Mas com adolescentes. Então, assim, por quê? Porque o público que ele mais interage é com adolescentes. Se fosse com empresários, às vezes a gente tentaria treinar com ele, conseguir vestir mais camisas sociais, né? Então, assim, sua fala é maravilhosa. Quem tinha levantado a mão desistiu? Mas você já complementou. Ah, tu ia falar o que eu disse. A gente fez tudo. Não, mas é mais ou menos por isso, né? Tipo, a gente não quer que o nosso cliente venha para terapia para aprender a fazer cosplay de atípico, de atípico, né? Não, de típico. Típico. Mas a questão é entender quais situações, né? Aquilo é Desenvolver essencial. isso, aquela habilidade vai fazer com que ele tenha acesso a reforçadores ou que ele possa evitar uma punição. E às vezes, em outras situações, não vai precisar, porque tá com a família, tá com outras pessoas, e aquele comportamento vai ser necessário, porque pode ter mais ele mesmo, né? Então, é Exato. mais de discriminar que ambientes são esses. Exato. E aí a gente volta na análise funcional, e aí a gente entra também nessa questão de discriminação de estímulos, né? De discriminação de contextos. Então, nesse meu contexto, eu posso me comportar de X forma, que tá tudo ok. Mas, por exemplo, sei lá, vai que o jeito da pessoa se regular é soprando um apito, né? Tô indo bem longe. Ele não pode se regular dentro do cinema soprando um apito. E a gente precisa ensinar isso para ele. Ou precisa colaborar para que ele compreenda que isso. Mas, gente, vamos combinar. Até é complicado, né? Não é uma coisinha fácil. Não é assim, ai, que gracinha, você tá aí, é tão bom e tal. Mas é factível mudança. É factível a generalização de estímulos, é factível a equivalência de estímulos, sabe? É muito factível. A gente vê, quem trabalha com isso, assim, né, tipo, diariamente, vê o quanto. E a qualidade de vida da pessoa muda, o brilho no olho da pessoa muda, a pele da pessoa muda. Por quê? Porque ela começou fazer cosplay de pessoa típica e agora está sendo aceita? Não, porque ela se aceitou primeiro, porque ela está se sentindo confortável, porque ela descobriu que ela não é um extraterrestre, mas que ela tem um transtorno e que tá tudo bem e que existem ferramentas para a gente lidar de forma melhor com esse transtorno, né? E eu queria uma lambida desse cachorro agora. Mas Mas a gente alguém aparece gostaria? toda vez em atendimento. Eu com gato aqui quando eu tô em casa, mas é muito raro, né? Eu quase não faço nada de casa. Mas quando eu tô aqui em casa, que escapa um gato aqui pra dentro, minha filha. Então, eu olho, tem gato É, andando. eu acredito que talvez num DSM-6 a noção do espectro ela, ela até talvez mude a terminologia para absorver uma discussão que muitos ativistas na área de autismo têm trazido de denominar condição do espectro autista, trocando a palavra transtorno, assumindo assim uma perspectiva da neurodivergência como uma atipicidade no funcionamento e características cerebrais. E aí,
pode ser que mude essa terminologia, pelo menos ela dentre a, ao ativismo dentro da área, você vê autores e alguns, né, profissionais defendendo essa perspectiva de nós olharmos mais como uma atipicidade e um funcionamento diferente do que um transtorno necessariamente. Só que eu vejo, por outro lado, a quem acompanha mais autistas nível 2 e nível 3 trazer assim, olha, traz muitos transtornos. Então, eu tô para ver ainda como é que esse debate ele vai ser resolvido, porque você tem as duas perspectivas, elas são válidas, sabe? A partir do Uhum, próprio ponto de vista, porque quando você pega maiores dificuldades que a pessoa tem e o sofrimento que traz, eu vejo um transtorno mesmo. E por uhum. outro lado, quando você olha as potencialidades, você vê como uma atipicidade. Então, eu tenho visto na comunidade, assim, entre autores e profissionais que trabalham com autismo, esses dois discursos, né, concorrentes. Nossa, Umbelino, que contribuição maravilhosa. E eu me peguei pensando também esses dias sobre isso, mais ou menos sobre isso, e pensando, gente, a gente ainda vai demorar, né, para mudar, porque o CID-11 continua assim. E normalmente a gente vem depois dele. Então a gente vai ter que esperar o CID-12 para sair esse DSM-6. Então, eu acho que por um tempo, por isso que eu sempre brinco no começo, falo, gente, por enquanto, os critérios diagnósticos são esses, por enquanto é chamado de nível 1, 2 e 3, porque antes, né? Porque se a gente for ver, fazer, a gente podia até planejar uma dessas, né? Se alguém se disponibilizar, a gente poderia planejar uma reunião para a gente falar como que ele surgiu e como que foi mudando também essa tipificação do autismo ao longo do tempo, né? Porque já teve Asperger, teve autismo, teve transtorno global do desenvolvimento, teve transtorno invasivo do desenvolvimento, aí depois fechou tudo em autismo, aí aumentou a régua, aí depois subdividiu em leve, moderado, severo, agora 1, 2 e 3. Então, eu acho que tem muito a vir com o avanço das pesquisas. E eu acho que esse tipo de trabalho de formiguinha que a gente está fazendo aqui, nós estamos em 8 pessoas. Então, assim, somos 8 formiguinhas aqui nesse exato momento. A gente estava com mais, né, antes de terminar. Mas somos 8 formiguinhas e que a gente está fazendo o nosso trabalho, né? Tentando aí montar esse cubo, aquele cubo que eu não consigo montar de jeito nenhum, mas alguém monta em alguns segundos, né? Eu sempre amo as colaborações, assim, nas minhas falas, e em qualquer lugar que eu me apresente. Eu gostaria muito de agradecer vocês e perguntar pela última vez se alguém quer falar mais alguma coisa. Se não, eu gostaria só de agradecer demais a presença de todos que passaram por aqui e de todos que vão assistir, né, essa nossa reunião que vai estar no nosso canal do YouTube, né? Vocês já sabem. Então, eu que te agradeço pela presença, pela contribuição, pela pergunta e pelo suporte. Você não tem noção o quanto isso é importante para a gente. Aloysio, muito obrigada. E todo mundo que estiver assistindo pelo YouTube, tem o link do nosso SIG no YouTube, que é do WhatsApp, tem o link do nosso Instagram. Todos nós que estamos aqui, estamos disponíveis para, né, discutir. A gente quer discutir mesmo, trazer conhecimento à tona, então fiquem à vontade para entrar em contato. E vocês que ainda estão aqui na sala, se não estiverem lá no nosso WhatsApp, no nosso SIG, vamos para lá. O Umbelino faz contribuições riquíssimas, Raine, Murilo, o pessoal lá contribui muito. Eu sou a que menos tem contribuído, mas eles estão me dando um desconto porque eu estou numa fase, né? O canal é SIG Neurodivergência. É o mesmo nome do grupo de WhatsApp. Não sei se você está no nosso grupo de WhatsApp, Aloysio. Tá, o link do canal está na descrição do grupo, tá?
E aí já tem tudo que foi, porque quem abriu o nosso SIG foi o senhor Umbelino. Ele que foi o nosso primeiro anfitrião, assim, né? E abriu com chave de ouro e com maestria, e a gente vai ser sempre eternamente gratos. Então, eu queria agradecer vocês mais uma vez, obrigada pelo espaço. Eu falo pra caramba, né? Gente do céu. Mas é porque é um assunto muito querido, eu gosto muito de falar sobre isso e de discutir, de ouvir o que vocês têm para falar e de receber esses complementos, sabe? Esses feedbacks que vão aumentando o nosso repertório, tá? Então, um beijo a todos, boa noite. Valeu, boa noite. Encontramos daqui 15 dias. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.